Por que eu fui estudar filosofia? Se eu pensar bem sobre a minha história, sobre a minha realidade, na minha família não tem ninguém que poderia me influenciar para estudar filosofia ou para buscar essa vida um pouco mais intelectual, de estudo. Mas eu, desde a minha infância, eu escutava muito reggae e rap. E você sabe que reggae e rap tem uma certa linguagem bem impactante, porque o reggae e o rap, eles falam muito da realidade onde nós estamos vivendo. Tem um reggae de Edson Gomes que era o seguinte: tanta violência na cidade, brother, tanta criminalidade. E tinha outro reggae que eu escutava muito, que era de Ponto de Equilíbrio, que era jamais perca seu equilíbrio, por mais forte que seja o vento da tempestade, busque no interior o abrigo. Tem outro rap também que é de Racionais, que era o seguinte: é necessário acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite, que você, truta, é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. E tinha outra parte de Racionais que é rap também. Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, inveja, luxo, fama. Nego dama, tenta ver e não vê nada, a não ser de longe uma estrela branca meio ofuscada. Eu errei um pouquinho na música aí. Porém, o que eu quero dizer é que eu nasci nessa realidade de pessoas escutando Racionais e também nasci numa realidade de pessoas escutando Rosas de Saron, aquela música de Rosas de Saron. Te louvo em verdade, mesmo na tempestade, mesmo se a gente ou não. Também cresci escutando Kid de Abelha. Nada sei dessa vida, nada saberei, intolerante, essas coisas assim. Eu sou ruim cantor. Eu quero dizer que para eu começar ou querer estudar filosofia, talvez a cultura influencia muito nessa escolha minha. Influenciou muito, tem uma grande influência na minha escolha. Aí, meu trabalho era mais trabalho, eu trabalho em oleria, então se você perceber a minha realidade, trabalhar em oleria, serviço braçal, você vê que não tem conexão nenhuma eu estudar filosofia e trabalho braçal. Mas minha cultura é católica e quando eu completei, quando eu estava com 17 anos, minha mãe mandou minha irmã fazer a minha inscrição no crisma da igreja. Eu fui crismar. Eu nem sabia o que era o crisma. E eu cheguei no crisma, lá era grupo jovens. Tinha um cara lá que ele dava essas aulas de crisma, ele passava as informações. Dentro desse crisma, fui convidado para ir para um grupo de jovens. Ah, mas, voltando à história também, eu também escutava muito Marcos Brasil. Marcos Brasil é um locutor de rodeio, que ele tinha muitos poemas. Poema do Filho Ingrato, Burrinho Pampa, Aos Olhos do Coração. São poemas bem reflexivos. São poemas bem profundos de reflexão sobre a vida. Se você possível, busque um pouco sobre Marco Brasil, que a poesia, as histórias que ele traz, narrada pela voz dele, são histórias bem profundas, que causam impacto. Isso também ajudou muito. Mas voltando de novo, eu fui para esse crisma
Do Crisma fui convidado para ir para o grupo de jovens. Quando eu cheguei nesse grupo de jovens, eu já tinha essa bagagem aí do rap e tal, essas coisas tudo, essa coisa essa bagunça mental de rap, de reggae, dessas músicas, essas músicas bem, bem que de abelha, essas coisas assim e tal. Então, eu fui crescendo nessa realidade. Quando eu cheguei no grupo de jovens, eu sabia essas coisinhas. Então, quando perguntava alguma coisa, eu respondia coisas que estavam na música. Eu não respondia coisas vindas por mim mesmo, mas coisas que estavam na música. Coisas que eu ouvi na música eu repetia. Mas foi quando que eu estava nesse grupo de jovens, eles começou a falar de Bíblia. Bíblia, li um texto bíblico, li outro texto bíblico, li um texto bíblico, li outro texto bíblico. E então eu comecei a querer ler esse livro que eles liam. Então eu comecei a ler as Epístolas de São Paulo, comecei a ler Eclesiastes, Eclesiástico. Talvez aí minha mente começou a abrir. Porque as epístolas de São Paulo, elas é bem filosóficas, espirituais, mas elas são bem filosóficas. E eu comecei a ler isso, comecei a ler, a ler, a ler. Depois eu comecei a assistir palestras na internet a respeito das epístolas de São Paulo, a respeito de Eclesiastes e Eclesiástico. E eu comecei a ler, 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 ler. Depois daquilo eu comecei a encontrar livros. Livros, 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 livros. Eu já falei em outro vídeo, eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia, mas dentro dessa história, eu li a Bíblia, eu comecei a gostar muito de livros de autoajuda, como ali a Cabana, a Cabana lá, livros de Augusto Cury, Busca do Sentido da Vida, Colecionador de Lágrimas, Semeador de Ideias, Vendedor de Sonhos, livros de Padre Fábio de Mello, Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta, Carta entre Amigos, Tempo de Espera, O Discípulo da Madrugada. Comecei a ler esses tipos de livros. Isso foi começando a formar o meu intelectual, o meu mental. Então eu comecei a minha dedicação à igreja, dedicação à igreja, dedicação à igreja, dedicação à igreja. E no meu processo muitas pessoas começaram a ter certa visão sobre mim. Quem é esse menino? Não, menino parece que é inteligente e tal, essa coisa toda assim. Então começou a ter um processo de buscando os jovens para ir para o seminário de padre. Então eu fiz minha inscrição para ir para esse seminário de padre. Porque lá eu sabia que no seminário poderia aprofundar meus estudos. Eu estava tão inclinado dentro da igreja que eu acreditava que eu poderia ser um padre. Nesse aprofundamento eu fui, nessa jornada, nessa busca. E o negócio é que eu fui para o seminário já sabendo muita coisa, talvez o problema foi este. Eu chegava no seminário já com aquela ânsia de conhecimento, aquela ânsia de querer saber. Quando cheguei no seminário no propedêutico, o propedêutico é a iniciação do seminário, eu encontrei livros de Freud, comecei a ler os livros de Freud sobre o consciente, sobre o sonho, sobre essa reflexão do que Freud falava sobre o sexo e tal. Depois cheguei no seminário, percebi que depois que estava o propedêutico, nós poderíamos estudar filosofia e tal. Então já que eu sabia isso, já comecei a estudar filosofia, já no propedêutico, já comecei a ler livros de filosofia, já comecei a ler livros de Jean-Paul Sartre, no seu tempo eu não entendia nada, mas eu lia, porque eu sabia que isso ia me ajudar no futuro. E nessa jornada, nessa busca pelo conhecimento, eu fui pro seminário, nesse seminário aí. Cheguei a fazer o primeiro período de filosofia do seminário. Então, eu fiz filosofia no seminário porque tinha que fazer filosofia, mas eu já gostava da filosofia. Então, não deu certo eu sair no seminário porque eu estava insatisfeito com certas coisas. Eu estava ficando muito triste, muito angustiado.
Talvez o padre, o tutor que estava comigo, falou que aquele não era o meu lugar. E realmente, ele estava certo, aquele não era o meu lugar. Talvez se eu tivesse no seminário, se eu tivesse no seminário ainda, não estaria gravando tantos vídeos aqui na internet, conversando com vocês, entregando esse conteúdo. Porém, a minha própria história, se você perceber, ela é marcada por momentos. A pessoa acha que você escolhe filosofia porque é um curso que vai te dar dinheiro. Não. A escolha minha pela filosofia foi um processo natural. Eu fui escolhendo a filosofia. Talvez a primeira vez que eu escutei a música de reggae de Edson Gomes, Racionais, vi o livro da Bíblia, fui para o seminário, li o Cântico dos Cânticos, li um livro de autoajuda, fui isso, até chegar nesse ápice. É todo um processo. Quando eu falo em alguns vídeos que filosofia se faz caminhando é por causa disso, porque é o meu processo que eu estou falando. Não é simplesmente que eu li num livro. Filosofia se faz caminhando porque eu percebo que toda essa jornada minha pela filosofia foi um caminho e está sendo um caminho, está sendo uma jornada que eu não sei até onde vai, mas eu estou gostando dessa jornada. Estou gostando de entregar esse conteúdo para as pessoas. Espero que essa pequena história, esse pequeno conhecimento, um pouco de mim que eu estou entregando aqui, que isso aqui é algo pessoal que eu estou entregando. Eu não estou entregando algo sobre o filósofo, sobre aquela coisa toda. Estou entregando algo da minha própria história filosófica, da minha própria vida dentro da filosofia. Espero que um dia eu possa contar mais para você. Espero que esse vídeo foi um ponto de partida muito bom para você começar seus estudos de filosofia, ou talvez para você perceber que a filosofia não é o seu caminho. Mas muito obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo. Fui!